um pouco sobre a segregação urbana, o processo em si. Nós nos baseamos no livro do Flávio Vilaça, que é o Espaço Intra-Urbano no Brasil, mas a gente decidiu comparar também Madrid, né? Lá dentro do livro do Vilaça a gente pegou a parte de Belo Horizonte, de Madrid, mas principalmente eu vou falar da parte que ele explica em si, a segregação urbana em si. A segregação urbana, né, pro Vilaça, tem muito a ver da época rural para a época industrial, onde houve a urbanização mesmo, né? E assim, porque uma época é ligada à outra, né? Então, assim, o que acontece? Ele vê que isso não acontece só em uma cidade, em uma única cidade, mas que ocorre em várias cidades do mundo até, né? Creio eu que ele analisa mais a parte ocidental, e ele fala sobre os Estados Unidos, né? Se a gente for ver o processo de urbanização que levou à segregação urbana no Brasil, também ocorreu nos Estados Unidos. E o que acontece? Nesse processo que ele analisa, a segregação parte do centro. O centro, na época industrial, né? Partindo da época rural para a época industrial, era importante porque concentrava a maioria das atividades. E com isso começou a ter um maior comércio e um maior centro de serviços. E com isso se concentrou a nobreza, né? E isso se aplica tanto em Belo Horizonte quanto em Madrid? Sim. No caso, assim, as duas cidades sofreram esse fenômeno. Sim, como é que eu posso dizer? Não um fenômeno, né? Mas esse processo de segregação. Abaixo do centro. Sim, porque as cidades, até porque elas seguem a lógica do mercado, né? E o mercado segue, obviamente, o interesse das classes dominantes. Então, fica tudo acabando é tudo a interesse da classe. Tudo se linka e no final das contas, Belo Horizonte e Madrid tem um quê muito igual ao que a gente pode imaginar. Muitas semelhanças. Mas Madrid e Belo Horizonte a gente vai comentar um pouquinho mais depois. O processo em si que eu estou dizendo, ele assim, o Vilaça, ele mostra como causa disso as classes de alta renda. Por quê? Porque as classes de alta renda, ao se concentrar no centro, na história, elas começam a controlar os locais onde elas estão. Pela parte econômica, claro, né? No caso, elas que escolhem para onde vão começar a migrar. E com isso as outras camadas da sociedade começam a não se afastar, mas pela falta de capital, muitas vezes começam a se afastar. E ocorre aquilo que você falou, que é o isolamento. Que começam a ir para as periferias, a marginalização. Vão para locais onde eles possam ter um custo de vida menor, tanto quanto a moradia, quanto a serviços, quanto ao comércio, e onde eles vão encontrar pessoas do mesmo nicho, né? Exato. Sim, até por fato dessas classes. Da mesma classe, né? Sim. Da mesma classe. Essas classes, até porque elas não têm representação política, o que favorece muito a sua exclusão e a sua segregação, né? Então, de todos os lados, elas acabam sendo segregadas. Exato. Excluídas e isoladas. Sim. E dentro desse processo tem algumas coisas que são novas pra gente, né? Porque a gente não estuda a fundo. Mas um dos processos é a formação de um centro novo. Que não é... Que assim, o centro antigo seria o centro da onde começou esse processo. Como a partir da época industrial, da urbanização, e com isso inicia-se, por meio do movimento das classes de alta renda, a formação de centros novos, que são os locais para onde essas classes vão, né? Por conta do seu interesse, né? Não é mais Exato. tão viável o centro antigo. O centro novo acaba sendo uma oportunidade que elas encontram de favorecer para essa sua mobilidade e manter, ser o centro, né? Essas classes, para elas, é importante estarem beneficiadas com serviços e comércio e tudo mais. E nessas áreas onde a classe de alta renda se concentra, pode-se perceber que a estrutura é melhor.
a estrutura já é outra, entendeu? Assim, tanto de... A Como é que parte eu posso pública, dizer? você diz? Exato. Não só isso, assim, mas é clara a diferença da estrutura, tanto relacionada aos investimentos do governo, quanto à estrutura física das residências. E eu creio que é mais isso. A gente vai comentar mais e esmiuçar mais nos exemplos, que são o caso de Belo Horizonte e de Madrid. Aí o João vai dar uma introdução Então eu quanto à história. vou né? falar um pouco das duas cidades, né, Madrid e Belo Horizonte, começando por Madrid. Madrid é uma cidade global, uma cidade multicultural, multiétnica e enfrenta problemas da modernidade. Obviamente não está imune à segregação. Madrid, é interessante notar, que a partir do século XIX a cidade tinha até então ali uma estrutura urbana que comportava a sua população. A partir do século XIX começa esse transbordamento. A cidade passa entre 1820 e 1823, durante as desamortizações de Menzibal. Ele através de leilões ao público, de locais, de terrenos, de edifícios de ordens religiosas, da Igreja Católica, da nobreza mesmo, iam a público e o que acontecia? Transformava esses locais em museus, escolas, quartéis. Bacana, ajudava na infraestrutura. Sim, transformava... É como uma ocupação, uma reintegração. O que hoje em dia acontece uma reintegração de posse, né? E o que acontece é isso, para facilitar mesmo a cidade. E houve uma febre, houve uma febre de construções de praças, ruas e melhorias, né? E a cidade em si cresceu com isso. A partir de 1860, então, há necessidade de um plano para a construção, o Plano Castro, né? Que dura até 1960. Nesse período, a cidade que já tinha transbordado a sua linha, né, a sua faixa, em volta a burguesia começa a estabelecer nesses terrenos, né, nessas áreas, né, em volta da cidade, construindo ruas, transformando elas em principais avenidas, trazendo os serviços para essa região, trazendo a mobilidade mesmo e construindo centros novos, né, centros onde ela tinha porque Madrid é uma cidade muito turística, né? Sim, também. uma cidade que tem 1 milhão de pessoas passam diariamente, né? Fora 3 milhões na sua área metropolitana. E por ser cultural e tudo mais. Enfim, mas ela... o que aconteceu? A cidade era muito unifamiliar, poucos edifícios. Aí, nesse período, há uma construção de edifícios, várias famílias, exatamente. Processo de verticalização da várias cidade. famílias morando na mesma casa, 5, 6 famílias morando no mesmo edifício. E há esse processo até a década de 60, né, no século XX. Exato. Começa, então, uma revitalização da região, a construção de áreas, edifícios maiores, com mais... Esse período, você acredita, ou tem alguma fonte disso? Houve um pouquinho mais de processo na infraestrutura? Ele aumenta, assim, a infraestrutura? As ruas Sim, são aumenta, alagadas, talvez? sim, há alagamento de ruas, Praças, há uma maior construção de praças, ainda insuficientes. Madrid ainda hoje é uma cidade arborização, arborização muito concreto. Naquela época ainda estava menos, né? Ainda era menos, então a partir de 1960 acaba esse plano, né? Legal. De descentralização. E no final ainda hoje, e no final do século XX, há uma volta, uma tentativa de reavivar essa construção urbana muito particular de Madrid, né? As ruas são alargadas, as praças são estavam muitas abandonadas, há uma nova
reformulação, né, dessas praças novas, obviamente, uma jardinagem diferente. E a construção de ruas, os edifícios alagados para comportar os serviços. A cidade aumentou, necessita de edifícios maiores para comportar os serviços. E essa é a tendência da cidade, reavivar essa antiga construção. Interessante que o Plano Castro ele se estendeu até os dias de hoje, porque querendo ou não, algumas regiões que o Plano Castro ele segregou, foi daí que começou a segregação urbana. A segregação e a periferia, obviamente, né, bem o entorno, é as favelas. Onde fica a maior favela da Europa, né? A Galinhaço, que possui bastante marroquino, ciganos. Sim. É a população mais segregada, porque não é a população madrilenha, talvez. Mas não é só isso, o Plano Castro ele segregou áreas específicas. É interessante que o Plano Castro, foi a partir do Plano Castro que houve essa divisão clara de residências de classe alta e de classe baixa. E foi daí que começou também os locais de indústrias. Ele dividiu polarizou a certinho. cidade. Exato, ele dividiu certinho o que era ou não. Não que era ou não, né? Mas as áreas da cidade mesmo. Em BH. Belo Horizonte, a princípio uma cidade que era para ser planejada, que era para ter uma estrutura urbana melhor, ser menos segregada, ela acabou seguindo, como todas as outras, os interesses do mercado, os interesses das classes dominantes, e Belo Horizonte acaba se tornando uma entre as milhares que existem. E a cidade, em princípio, tinha o seu centro, né? Era o Arraial de Belo Horizonte, o centro, né? Houve muitas pesquisas para ver qual lugar de Belo Horizonte precisava. Ouro Preto não comportava mais a antiga capital. Sim. A capital precisava de um novo lugar. E a região de Belo Horizonte foi escolhida, entre muitas foi escolhida. Essa área central, então, de Belo Horizonte, em princípio, os terrenos, a construtora da nova capital, né, era o nome da construtora, liberou apenas terrenos longe do centro de início para a classe média, na região leste, onde tinha o rio Ribeirão, né, a região ferroviária foi mais afastada mais afastada do centro. O centro mais ali entre o noroeste, um pouco centro-sul, ali Pampulha. Aquela região afastada realmente do centro, longe, com muitos obstáculos, até naturais. O rio mesmo, a região um vale ali na região, foi liberado para a classe média. Os terrenos na região oeste mais próximos do centro foram só liberados quando começou a haver grandes contingentes de burguesia. A burguesia mineira, quando começou a se interessar pela cidade, começou a mudar, né? Começou esse êxodo rural, começou a mudar para Belo Horizonte. Sim, na região oeste de Belo Horizonte, mudou e nessa região mais próxima do centro, a região oeste era mais próxima do centro, criando áreas monopolizando o bairro Cidade Jardim, né? Lourdes, Guatis, tudo ali. Centro-sul. Assim, antigos bairros nobres, até hoje nobres, e que foram nesse início, né? Nesse processo. A região da Pampulha, em 60, quando o então prefeito, Juscelino Kubitschek, ele tentou, né? Era uma região, a Pampulha ali, era uma região próxima, relativa do centro, mas até hoje uma região um pouco... Eu gosto. Sim, uma região um pouco... A região da Pampulha. A região da Pampulha, sim. A região da Pampulha ainda hoje é pouco habitada. Por quê? A burguesia se estabeleceu na região oeste e começou a migrar para o centro-sul. Nisso, ela começou a se afastar desse centro, criar seus centros novos, e ela, até hoje, ela se aperta, se degradeia quando tem... os territórios são muito mais novos, os novos loteamentos muito mais novos que na região da Pampulha, já logo ocupados, a Pampulha continua desabitada. Por quê? No início, a região da Pampulha era longe, né, no século XX, ainda no início do século XX, uma região longe para a burguesia atual, porque a burguesia tinha pouca mobilidade, pouca condição de se transportar, então é interessante ainda a Zona Oeste e Centro-Sul.
Mas ainda hoje, mesmo com toda a mobilidade, automóveis, as ruas, a região da Pampulha ainda está, tem pouca, como que eu posso falar? A classe alta se concentrou Tem pouca mais no densidade centro-sul. demográfica, principalmente da Exato. classe alta, que foi a princípio, com o Juscelino Kubitschek, com a construção na região da Pampulha da igreja, Foi Nossa planejamento tudo Senhora fracassado, Aparecida, né? assim, do Yacht Clube, do cassino, tentou trazer residências nobres para aquela região. Exato. Porém, a burguesia já bem estabelecida no centro-sul e no oeste não se interessou. Para ela, os centros estão agora esses novos centros estão no oeste e centro-sul. Exato. Não é interessante a região da Pampulha. Os serviços que atendem essas classes não estão mais lá. É aquele processo que a gente falou. O centro antigo, né, que se concentrava entre a Pampulha Sim. e o centro-sul, passou para o centro novo, que é o caso que é da região da Savassi, da Cidade Jardim, Lourdes, todos aqueles bairros de classes nobres, né, que você falou. A região do Ribeirão, dos Arrudas, mesmo o Rio a Ferrovia, ficou destinado mais às classes médias, que hoje meio que mudaram. Estão, até hoje até a Pampulha é uma região preterida, né, das classes médias. Elas preferem habitar o oeste e centro-sul. E é uma região, mas mesmo no centro-sul há favelas, porque eles, né, é uma região com empregos que essas classes mais pobres atendem, né, esses subempregos para atender as classes mais nobres. Sim. Então, a gente pode mostrar algumas imagens já, né? No caso, aqui seria a região da Cidade Jardim, né? É a principal classe. Obrigada. O principal bairro nobre. A próxima é a Pampulha, né? Essa Pampulha é uma região assim que é habitada também, só que não tanto pelas classes altas. Elas habitam mais na região da Serra do Curral, se degladeiam pelo espaço, se apertam mais. Aqui dá pra perceber que assim, tem o Talvez Mineirão, tem eu não lembro muito bem o nome desse, é um ponto turístico. Aqui se concentram a maioria dos pontos turísticos, que ficam em volta do lago, né? Que é uma região mais que parece para visitação, né? As classes nobres vão lá, mas não ficam, não se estabelecem moradias, residências. É mais. Talvez o Mineirão, essas coisas foi uma tentativa de atrair essas classes, mas mesmo assim elas não vieram. E a baixa. É a região da Savassi, né? Que é o centro. O centro novo. É o centro novo deles, né? Sim, é o centro novo da alta classe. Pode passar. E aqui é o aglomerado da Serra, né? As que camadas é a favela de baixa renda, elas habitam mais essas zonas, as zonas industriais, né, onde elas podem arrumar emprego, a pequena burguesia, né, e elas ainda habitam as zonas urbanas, em volta, né, tentam. Elas ficam mais perto das zonas industriais, né, como você falou. Então, assim, ficam próximas às indústrias principais de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né, no caso. Então, elas se concentram mais na região leste, né? Sim. Onde oferecem empregos. Exato. Onde tem empregos, as áreas industriais, obviamente, e há aquelas acabam se mudando para áreas de emprego que também são oferecidas nas zonas, no centro-sul-oeste. Eles tentam ali, há algumas favelas, não são a maioria, obviamente, mas há algumas, nessa tentativa de arrumar esses empregos com a classe alta. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho de Madrid, né? Madrid a gente pode ver assim, pode voltar. Pode perceber que a segregação urbana partiu do centro, porque a região central é muito turística, né? Hoje, né? E não só hoje, mas a partir do centro que começaram realmente a se formar o comércio, a área de serviços também, e que perpetuou até hoje, né? Por causa do turismo principalmente. E as áreas periféricas, elas também têm muitos edifícios, aqueles edifícios, né, verticais, né, decorrentes da verticalização, né, da cidade, mas que nas periferias, né, como a gente tinha falado,
as favelas se concentram realmente nas divisas, porque as Sim. áreas mais dentro da região de Madrid, elas são, Entorno, elas são mais nobres. não são mais nobres, mas Classe tem média. mais de cara de classe média. Sim. Pode passar. Essa é a região de Chamartín, que é a região mais nobre, né, de Madrid, que fica realmente ao lado do centro. Pode passar. Essa é a região de São Blas, que é uma região mais afastada do centro. Já vê que é mais Mais simples. classe média, mais É cara de baixa. classe média, mas indo para baixa. Porque lá, assim, como houve a verticalização, Sim, você não tem uma ideia muito do que é classe média e classe Classe alta. sim, baixa. Essa daqui é a favela Uma que favela bem isolada ela da cidade. fica na divisa, né, entre Madrid e outra cidade da Espanha. Então, ela é bem periferia mesmo, bem afastada. Sim, bem segregada. E no caso, a gente pode ver que há uma diferença entre Belo Horizonte e Madrid no seguinte aspecto, que as duas, houve um planejamento para que houvesse uma, como é que eu posso dizer, uma movimentação, né, da classe nobre. E um planejamento da própria cidade, mas que não deu muito certo. Madrid já não. Madrid, o Plano Castro fez com que essa segregação acontecesse e deu certo mesmo na cidade. Mesmo depois de anos, a gente pode ver reflexos do Plano Castro na cidade de Madrid. É isso o nosso trabalho. Sim. Tchau! A gente tentou dar Resumido. parecer, um resumo, que é um tema muito extenso, muito Exato. comprido. Realmente não daria para falar tudo que engloba o tema, mas a gente tentou abordar os principais pontos, sendo o mais claro possível. We all want what we ain't got.